E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Beiran e este é o ATMcast, o podcast focado no mercado de reposição de autopeças, o nosso querido aftermarket. Os nossos convidados são pessoas experientes do setor que gentilmente vêm até aqui compartilhar com vocês e comigo um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, para que você possa tomar as ações que precisam ser tomadas aí no seu dia a dia. Então a gente espera que em cada episódio você tenha algum insight que possa fazer diferença aí no teu negócio. Esse é o nosso objetivo. Hoje nós temos uma empresa super conceituada no mercado, que, nós já fomos distribuidor, nesse momento não somos, mas sei lá, quem sabe, né? E é uma empresa que a gente tem um apreço muito grande, um carinho e um respeito muito grande, e eu tenho certeza que você aí, lojista, que é a grande maioria da nossa audiência, com certeza conhece e trabalha com os produtos dele. Então eu tenho aqui hoje o Nasser, que é a terceira geração da família Caputo, né? E temos aqui o Alírio, sempre o Alírio, né? O Alírio, Sampel sem Alírio não existe. Não é? Então bem-vindo, Alírio. Obrigado, Beiran. Bem-vindo, Nasser. Obrigado pelo convite. Que é isso, cara. É um prazer ter vocês aqui. E essa história da Sampel, né, é uma história bastante até emocionante, né, por tudo que o Estevão construiu, por tudo que ele passou na vida dele, né, e sempre foi um lutador. Então, para quem não sabe, o Estevão já não está com a gente há 10 anos, ele faleceu há 10 anos atrás, mas deixou um legado muito lindo, né, que a gente realmente admira. E você vê, né, uma empresa passar para a terceira geração é uma coisa rara hoje em dia, né, Alírio? Com certeza, Beiran, com certeza. E o Nasser, não só o Nasser, mas também a Shadia, que é a irmã dele. Shadia também já está na Sampel há algum tempo, ela está no setor financeiro, junto com a mãe, a Alessandra, né? Uhum. E eles vêm realmente levando essa bandeira para frente, né? Uhum. O Nasser já está lá praticamente 5 anos, né? Nasser Comecei na pandemia, né? Na pandemia eu entrei lá, aquele negócio de aula online, né? Aí meu pai acabou me chamando para ir alguns dias com ele, acabei gostando e acabei pegando gosto pelo negócio também. Você estava me contando legal. Antes da gente entrar para gravar, né, Nasser? Você começou na parte de fábrica mesmo, para entender como é que funciona, né? Sim. Quando eu entrei, a gente tem um centro técnico lá dentro da fábrica, que a gente aplica nossos produtos que vão ser lançados nos carros e a gente faz todo o teste, né? Então eu fiquei nessa parte, mexendo nos carros ali, no centro técnico, aí depois fui para o saque para conhecer o produto, conhecer as peças, fui para o desenvolvimento de produto, aí comecei a fazer os tryouts de molde, essas coisas, e agora vai fazer 2 anos que eu estou na parte comercial aí, juntamente com o Alírio. Que legal, está com o Alírio, vai ser um professor de primeira, né? Só professor de primeira. Alírio eu não me lembro. Não, mas eu aprendo muito com ele também. Ah, claro. A sempre, juventude ensina muito pra gente. Muito. Especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora de transformação tão rápida, né? Especialmente depois da pandemia, a gente tem que estar ligado e próximo a vocês jovens, porque a gente acaba, se bobear, a gente fica por fora de metade do que acontece. Exatamente, Bernardo. E está mudando. Mudou muito. Já bastante e hoje a velocidade é maior ainda, as mudanças acontecem mais rápido. Uhum. Então, falando de tecnologia mesmo, falando de informação, o que é muito bem-vindo para o mercado, para tudo, né? A informação, uma informação de qualidade, a gente tem que estar sempre buscando informação de qualidade. Claro. Ela é algo que motiva e ajuda, né? E o posicionamento também nosso, né? Então, a gente tem que procurar se posicionar de acordo com a tendência do mercado. Uhum. Dentro do ecossistema que a gente está e que vem se modificando, né? Então, claro. Mudanças que ocorreram, que são boas, a gente tem que prestigiar, e algumas mudanças que, às vezes, não parecem tão boas, mas a longo prazo pode vir a ser, né? Uhum. Então, assim, falando dessa questão de posicionamento de negócio, de empresa, né? Eu acho que a empresa hoje tem que ter uma cultura forte, né? Positiva, né? E não somente ficar na cabeça dos cabeças ou do dono, né? Ela tem que ser disseminada para todos os funcionários da empresa, né? Para levar isso aí à frente.
Então, assim, cultura forte, alinhamento de conceitos, alinhamento de expectativa, Valores, alinhamento de valores. Eu acho que isso tudo faz parte de uma empresa moderna, uma empresa forte, que tem que estar alinhada com o mercado que ela atua e alinhada com onde a empresa quer chegar. Eu acho que os colaboradores também têm que estar alinhados com isso. Aí você faz uma empresa forte. Sem dúvida. E a gente consegue entender melhor as mudanças que vêm acontecendo no mercado e estar preparado para elas, né? E a Sampel é a cara do aftermarket, né, cara? A gente conversa muito aqui com o varejo, né, Alírio? E a gente é bastante próximo, especialmente pequeno e médio varejo, que é a grande maioria da nossa audiência. E, assim, dificilmente, quando a gente faz nossas pesquisas aí, tem um varejo que não conheça o produto de vocês. A Sampel existe há quantos anos? Vamos lá, 64 anos, né? Normalmente junho, pelo contrato social, né? Junho é o mês de aniversário, então são 64 anos de história. A história que eu sei, que o Nasser sabe, que o seu Estevão contava, né? A gente não sabe em detalhes, mas a empresa nasceu lá em 61, ela não fabricava metal borracha, ela fabricava partes metálicas de carros, daqueles carros antigos, dos anos 40, 50, Studebaker, Bel Air, aqueles carrão americano, Chevrolet, né? E quando o seu Estevão já estava no ramo, ele passou por algumas empresas, acho que não sei se você sabe dessa história, mas ele passou ali pela Hamburger, que, depois... Era o grupo Lani, MK, aquela turma toda, né? Isso, aí depois de lá ele foi trabalhar numa empresa chamada Bianchi, Sim, que era uma fundição, né? Aham. E ali ele conheceu a Sampel antiga lá, Aham. e surgiu um momento que ela foi à venda, eles compraram, o seu Estevão nesse momento se tornou um dos sócios, e a Bianchi fabricava inclusive bandejas da C10, C20, e inclusive falaram, olha Estevão, você comprou esse negócio aí, você se vira agora. Aí ele foi fazer metal borracha. Aí ele comprou uma prensinha, que inclusive está na Sampel até hoje, está lá no museu, lá, a primeira prensa. E aí ele fez as buchas da C10 e tal. E aí a Bianchi não precisou mais comprar a bucha, já tinha a bucha para embuchar a bandeja, e ali foi. E aí virou Sampel Lani por conta do sobrenome de um dos sócios, que foi até 90. Em 90 teve uma cisão, e o Estevão ficou com o nome Sampel, o nome Lani. Ficou com Carreira, né? Ficou com Carreira, exato, Walter Carreira, né? Isso. E ali o seu Estevão, 90. Em 92 ele mudou para Itaquá, porque antes era ali na Vila Ré, Zona Leste. Eu me lembro de lá. Eu acho que a boa parte das fábricas de borracha era ali na Zona Leste, era tudo perto ali. Tudo né? Zona Leste ali. Inclusive, quando eu comecei no ramo em 92, tinha uma empresa chamada BK. Sim. Você lembra? Ela estava fechando nesse momento. Quando eu estava começando, ela já estava parando a operação, né? E então era ali, tinha outras ali perto, né? A Mombenzani um tempo foi próximo também ali, né? E, bom, aí o seu Estevão deu outro rumo para a empresa. Nos anos 90 ele já... Voou, né? A empresa cresceu demais. Era lançamento atrás de lançamento. Lançamento atrás de lançamento. Isso sempre foi muito marcante na Sampel, né? E aí sim, foi para uma área própria, maior. Que é lá em Itaquá até hoje, né? Em Itaquá até hoje. E permanecerá lá por muito tempo ainda, porque depois até o Nasser vai comentar. Hoje está numa área de 25 mil metros, mas tem o prédio principal e mais 3 satélites ao redor. E está indo para está pequeno, são 25 mil metros, já não cabe mais, né? Já segura a produção. A diretoria comprou um terreno há mais ou menos uns 6 meses atrás, que dá 62 mil metros. Próximo ali. Dá 1 quilômetro, e meio. Ali pertinho. Pertinho, saída para a rodovia, no pé da Ayrton Senna, logisticamente muito bom. E vai começar a ser construído lá um prédio bem maior, que acomode aí todas as máquinas, enfim, e aí possa expandir mais a produção. Dessa maneira, né? E você está lá desde quando, Lírio? 92. 92. 33 anos.
Quer dizer, foi mais ou menos na cisão, né? Logo depois, né? Logo depois da cisão. Logo depois. Eu com acabei... Walter Carreira. Como eu estava falando, né? Que a gente aprende até hoje, né? Eu aprendi muito, né? Eu não sabia nada. Eu tinha 15 para 16 anos. Molecão de tudo. Molecão de tudo. Eu nunca tinha tido um trabalho formal. Foi o primeiro, né? O seu Estevão, que é meu tio, me abriu as portas. E ali a gente foi... Naquela época, né, eu era office boy, ajudava um pouco no departamento comercial. E foi passando por vários processos. A gente foi aprendendo muito, vendo muita coisa no mercado. Até chegar os dias de hoje, né? Eu cuido da área comercial. O Nasser está chegando agora e também já está se preparando. Então, assim, é muito legal que a gente sempre aprendeu tudo lá, e principalmente com bons professores, né? Que o seu Estevão, o Estevinho, meu primo, como o Nasser comentou no início, não sei se ele já comentou, o Estevinho faleceu em 2002, né? Mas apesar da pouca idade, na época, com 22 anos, nossa, ele era um avião, muito maduro. Ele era um avião. Um avião, assim. Tanto é que, na época... Ele andava colado com o pai, né? Andava colado. Estevão e... Putz, porque o Estevão tinha o Estevinho e a mãe do Nasser. Sim. Né? Só 2 filhos, Só né? os 2 filhos. Eu acabei não conhecendo o Estevinho, que eu nasci em 2004 e... Ele morreu em 2002, né? E, pô, aquilo foi uma tragédia e realmente aquilo, eu acho que foi um divisor de águas na vida do Estevão, né? Sim. Estevão era antes da perda do Estevinho e outro completamente diferente, mas em momento nenhum ele deixou de ser o empreendedor que originalmente ele sempre foi, né? Ele, do início ao fim ele manteve aquela postura dele. Sim, sim. Né? Deixou um legado muito bonito aí, mas, enfim, uma tragédia que aconteceu e que mudou a história da vida dele, né? Que a Sampel era inteira preparada pro Estevinho, era a cara dele. O moleque era um avião, né? Era um avião. E aí depois o seu Estevão e a dona Corina, eles tentaram, depois de um tempo, ter mais filhos, e veio 2 meninas, né? Ah, é verdade. Tinha Sim, esquecido essa parte. Essas meninas estão lá hoje na empresa? Não. Elas se formaram agora, né? Tá. Elas fizeram 18 anos agora são bem novinhas. estão na faculdade. São gêmeas? São gêmeas, mas não idênticas, né? Tá. E assim... É verdade. Aquela vez que eu fui lá... Você lembra? Lembro. Que me chamou a atenção que o Estevão até mantinha na sala grande dele lá, ele mantinha a mesa do Estevinho do jeito que ele deixou. Sim. E, puta, que legal. Eu tinha esquecido dessa parte aí, que eles conseguiram ter 2 meninas. Que bacana. Exatamente. E assim, cara, ele é o que você falou, né? Realmente foi um divisor de águas, né? Eu acho que ele encontrou uma maneira de continuar, né? Mas, sem dúvida... Estremeceu a base. Estremeceu, né? Isso não tem como, né? E a dona Corina, ela continua? Continua. Tá. Continua firme, forte. Tá lá todo dia. Tá lá todo dia na empresa. Que legal. Tá de olho na gente, né, Nasser? Que bacana, que bacana. E teu pai também está na parte industrial, você me adiantou, né? Sim. O meu pai, o Ali, ele não trabalhava na Sampel quando casou com a minha mãe. Tá. Só que aí, quando o meu tio, o Estevinho, veio a falecer, o meu vô acabou se aproximando mais do meu pai, né? E meu pai levava meu vô para ficar indo e voltando da fábrica. E aí que acabou que meu vô chamou meu pai para ir trabalhar lá. E com o tempo foi pegando confiança. E aí, hoje ele tá lá, até lá, acho que faz 23 anos. 23, Que legal, cara. E você fez o que de faculdade, Estevinho, desculpa. Nasser. Eu tô na faculdade ainda, eu acabo esse ano a faculdade, eu tô fazendo administração na São Judas. Ah, que Só legal. que aí eu faço à noite por conta da Sampel. Ah, ótimo. E acompanhando o Alírio nas viagens aí, tem falta pra cacete acumulada, né? Então, eu optei por estar no comercial, optei para ir para aula online. Então, hoje eu faço faculdade online, mas aí, por conta das faltas, senão eu ia pegar muita DP, né? Então, por conta disso, eu faço online hoje. Legal. E pelo que eu tô vendo, pelo jeito que você fala, teu olhinho brilhou quando você foi pro comercial. Você gostou, então? Sim. Eu, no começo, era muito tímido, né? Aquela timidez de
gente mais nova, né? Aham. Então, quando eu comecei a sair com a Lírio, eu só ficava na mesa ouvindo, não falava muito. Mas hoje eu já tô me soltando, eu gostei bastante do comercial, até me surpreendi, porque você olha de fora, você fala, viaja muito, toda hora avião, toda hora aeroporto, mas eu acabei que gostei bastante. Isso é ótimo. Não, isso já está bem desenvolto aí, dá para perceber que você está solto, já... Sim. Né? Eu acho assim, tudo que você começa, principalmente muito jovem, como foi teu caso, existe uma timidez até pela falta de conhecimento, né? A timidez vem de duas formas. Uma pela idade, né? Que você é muito jovem, vai lidar com, puta avião comercial, né? Como é o Alírio, vai visitar clientes, você fica meio trancado, meio recluso, você procura nem falar né? Por medo de falar bobagem até. Sim. Mas depois, com esses anos aí que você começou no início da pandemia, portanto, você já está há 5 anos... Já. Né? 5 anos e meio, quase. Já criou uma certa bagagem aí até. Já. Muito bom, cara. Quando eu trabalhava na parte de fábrica, a gente costuma fazer muita visita, né? Na fábrica, a gente leva muitos mecânicos lá. E aí eu com 16, 17 anos, me jogaram lá e falaram, agora você vai apresentar a fábrica para eles. Aí acabei tinha que se desenvolver, né? Ótimo. Tinha que tirar a timidez. Não aí tem jeito, ajudou né? bastante. Você tem que... E é bom, né, esse tipo de pressão, porque você acaba Sim, se você se não descobrindo ali. Ou você faz como ou... por exemplo, a gente perguntou agora há pouco, né? O Jorge perguntou, vocês já fizeram algum podcast? Não, esse é o primeiro. Mas você já vai ter experiência de um podcast. Quando terminar isso aqui, o segundo será mais fácil e assim é a vida, né? Sim. Mas que legal, Nasser. Eu fico feliz pela Sampel, em memória do Estevão. Eu acho que era tudo que ele queria, né? Com o certeza. Estevão era o tipo do industrial que gostava de manter a empresa, embora grande, como ficou a Sampel, sempre daquele jeitão familiar. Ele sempre quis isso. Sim, sem então, dúvida. esteja aí onde ele estiver, em memória dele, ele deve estar muito feliz com essa sucessão, essa terceira geração, né? entrando ele era aí. um super vô coruja também, né? Muito. Eu inclusive, dos netos. não foi nem meu pai que ficou na sala de parto junto com a minha mãe, foi meu vô. Então mesmo? eu era muito apegado com ele. Muito apegado mesmo. Figuraça, né, cara? O cara deixou saudade. Corintiano, tá sempre assistindo os jogos lá comigo. Tremendo empreendedor, cara. Muito legal. O Alírio, a gente tem a Sampel hoje em todos os estados brasileiros, Sim. Né? Através de representante, né? Continua o modelo representante. Ainda trabalha com modelo representante, né? E acho que permanecerá assim, né? Existe assim, da seguinte maneira, está em todo o território nacional, né? Então você tem ali os escritórios de representações. É que também nesse aspecto mudou algumas coisas. Então assim, mas tem os representantes, hoje são em torno de 20 representantes, né? Mas que não faz 100% de toda a cobertura de venda ou de atendimento aos clientes, né? Hoje existe um atendimento direto pela fábrica, em alguns players, vamos chamar assim, né? Que é mais dedicado a esses clientes, aí que ficam mais em São Paulo, né? Que no caso eu que atendo, eu, o Nasser e a equipe comercial. A gente cresceu a nossa equipe interna, então hoje a gente tem os promotores, tem supervisores, né? Tem mais uma coordenadora, tem os analistas, e é muito legal. Então a gente consegue direcionar um atendimento direto para eles, e também junto com os representantes a gente trabalha. Mas eu vou dizer que em torno de 40% hoje é direto. Né? E, cara, eu sou totalmente a favor do representante, né? Eu acho que teve um amadurecimento. Eles falam muito sobre isso, né? Estão ficando os bons, né? Estão ficando os bons. Eu acho que eles tiveram que entender e melhorar e entrar no jogo, né? Entrar de fato no jogo, como uma empresa espera dos seus representantes comerciais, né? Então, acho que realmente o que você falou, estão ficando os bons. Então, eu acho que permanece e pô, a gente é muito feliz com eles também. E a equipe, cara, a equipe interna, a tendência é crescer cada vez mais, né? Hoje, eu sempre comento com o Nasser, com o meu pessoal, o seguinte, a gente tem que ser sellout. Né? Isso é uma concepção que a gente acabou chegando, o seguinte,
A gente tem a rede, né? É lógico que o selinho é importante, a gente está sempre de olho. É o que paga a conta inicial da fábrica, É o que né? paga a conta. Tem que ter o faturamento no fim do mês. Pois é, mas ele está lá. Quando eu digo sellout, todo o movimento que a minha equipe faz na geração de demanda, na geração de geração de venda para o nosso cliente, né? Então, nesse sentido, a gente ser sellout, né? Pensar mais nesse sentido, de ajudar a vender, criar um movimento para que se tenha mais venda ali na ponta, né? Então, nesse aspecto. E é isso, cara. E a gente está hoje cerca de 80%, um pouco mais, 85% é mercado de aftermarket. Tá. A gente tem uma exportação que é bem forte, mas como o mercado de aftermarket cresceu, a exportação ela deu uma diminuída, então próximos 10%. Tá. 90% é aftermarket. Montador, não, tem. Não é muita coisa, em torno de uns 5, 6% é linha de montagem, tá. que é através de sistemistas, né? Pouca coisa direto, assim. Tá. E, cara, a gente está muito feliz porque o negócio da fábrica sempre foi o aftermarket, né? Sempre foi a reposição, né? E é onde é dispensado o maior esforço de fazer a melhor entrega possível, não entrega só do produto, mas entrega no geral de tudo que... Serviço, né? De serviço, melhor entrega, acho que todos estão sempre nessa concepção lá dentro de fazer... porque eu sempre brinco também, né? Cara, dentro de uma empresa, lógico, não trazendo só para vendas, vendas é o mais importante, não é isso, mas não deixa de ser. A empresa vive com todos os problemas. Ela Cara, só não se não tiver venda, você me desculpa, não vai, né? Não vai rolar. E aí, dentro de uma empresa, todo mundo tem que ser vendas. Né? Então, não só o departamento de vendas, mas o jurídico tem que ser vendas, porque se ele não entregar lá o documento, o contrato, você não vai ter negócio. O que mais? O financeiro tem que ser vendas. Tem que atender bem o cliente. Tem que atender bem o cliente. Logística tem que ser vendas. Né? E a entrega da Sampel, não sei hoje em dia como anda, mas sempre foi muito boa, né? Sempre foi muito boa, né? A gente teve um delayzinho, um delay, e agora vem crescendo, porque a gente teve, graças a Deus, um acúmulo muito grande, né, de pedido, e aí não tem como, né? A fábrica não cresce, você não é elástica assim, né? Do dia para a noite. Então, ela, nos últimos 2 anos, ela veio... Quantos SKUs tem a Sampel hoje? 3.700, Nassa? Hoje são mais de 3.700. Caraca. E consegue entregar quanto? Então, aí... Não, entrega tudo. Sim, é o ciclo, né? Um ciclo de 30 dias aí consegue entregar tudo. Tá. Né? Todos os part numbers. Mas se a gente falar uma entrega aí hoje... Imediata? De imediata, aí, em torno de uns 80%, Então, que não é uma ruim. Semana... Com uma quantidade de SKUs assim, não é ruim, é boa, né? Sim. Continua boa. É boa. É lógico que não é os 3.600 que performam da mesma maneira, né? Você ainda tem uma linha hoje, e acho que dentro de todos os negócios é assim que funciona, uma linha que ela é mais latente ainda. Apesar dos carros já... nós estamos em 2025, né? Então você começa a olhar... Eu estava vendo com o Nasser, né? Até motos também, a gente estava vindo para cá, a gente estava discutindo, quantas motos, né? São 35 milhões de motos, mais ou menos, aí no Brasil, né? 6 mil na capital, 6 milhões. 6 milhões aqui, E carros está mais de 70 milhões, questão aí da linha leve, né? Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, você ainda tem uma linha desses carros mais antigos, que é o que performa mais, né? E a linha de carros mais novos, que vai chegando, que são os lançamentos, que são os produtos mais robustos, né? hidráulicos, Mas que ainda não são alumínio. curva A, né? Eles não começam Ainda como não curva são, A. mas serão em um breve. dia. Serão em breve. Que são dos carros mais novos, né? E, cara, uma coisa que a gente estava discutindo até, né? Se você pegar hoje carros com 15 anos, que já desvalorizou bastante, que, enfim, a manutenção dele já é feita de uma outra forma, o que acontece? Ele já usa essas peças grandes e robustas e que tem valor agregado maior. Sim. É diferente, por exemplo, você pegar 15, 20 anos atrás,
Quando a gente falava de carros de 20 anos, Nós que eram os falamos Gol de Quadrado, Gol Quadrado, Chevette. Opala, o que acontece? Eram peças, mas não eram peças assim de valor agregado tão grande. Não eram peças complexas. Eu acho que não eram. O ticket assim, médio da Sampel deve estar crescendo aí através dos anos bastante. Sim. Por exemplo, essa linha de coxins hidráulicos, putz, isso deve ter levantado o ticket médio absurdamente. Sim, e hoje é nosso principal foco no Vocês desenvolvimento. importam alguma coisa ou não? Não. 100% Tudo fabricado... feito? 100% feito na linha Sampel. Né? Então, isso é um negócio que a gente mantém. A gente, até olhando para uma questão, eu não acho errado importar, de maneira nenhuma. É uma concepção da Sampel, ela fez se preparando para isso. Claro que você tem outras questões para olhar, né? Qual o custo para você desenvolver e produzir um produto aqui, né? Em detrimento de você estar importando ou fazendo, né? Vocês mantêm ainda a ferramentaria interna? Vocês ferramentaria fazem interna, quase tudo lá dentro? Cara, Estamparia, montagem. Hoje a gente, que vem crescendo muito, é a injeção de alumínio, né? A parte de fabricação de alumínio. E hoje a maioria dos coxins, esses coxins hidráulicos que a gente faz, é tudo em alumínio. Então vem crescendo bastante. E tudo lá dentro, né? Tudo nos 25 mil metros. É verticalizada. Vem verticalizando muito, né? Tudo nos 25 mil metros. Por isso que eu falo para você, realmente... Apertou, né? Apertou. E hoje são 4 plantas diferentes, né? Então, com essa fábrica nova que a gente deseja fazer aí, é para juntar tudo, até uma logística ficar melhor para a gente conseguir fabricar cada vez mais peças. Muito legal. E vocês, para quem está só nos ouvindo, sugiro aí que vocês assistam. Aqui tem alguma coisa, né, Jorge, da fábrica. Olha que bacana. Isso é a apresentação do novo projeto, né? A nova planta, é isso, essa aqui Estevinho? é a nova ou é a Essa é atual? nova. Não, essa é a nova. Ah, que legal. Esse é o projeto da nova aí. E vem nesse terreno adquirido recentemente aí. Tá. Que a gente vai estar começando a construir agora. Em no primeira segundo mão, semestre. só aqui no ATM Cast. Primeira mão aí, ó. Fala um pouco aí, Estevinho, sobre essa planta. Não é Estevinho, é o Nasser. Ah, é verdade, Nasser. Ele parece bastante. Faz lembrar. Verdade, cara. Verdade, faz Verdade. lembrar. O DNA da família é forte, né? Vamos lá, Nasser, fala um pouquinho sobre esse projeto novo. Então, essa é a nova planta aí que a gente almeja fazer para Sampel. É uma planta hoje que o terreno tem 62 mil metros e vão ser 2 galpões que juntos vão dar 45 mil metros de galpão. A gente deseja fazer primeiro um galpão para a gente conseguir mudar toda a logística, expedição, o estoque, para ficar mais fácil, como se fosse um centro de distribuição, né? E aí, depois, com o tempo, a gente vem construindo o outro galpão, que seria o galpão da fábrica. E com isso a gente vai mudando aos poucos, né? Aí vai girar em torno de uns 5 anos aí para a gente estar 100% nessa nova planta, porque transportar máquinas, todo esse processo de fábrica mesmo Nós vai ser sabemos difícil. bem como é mudar uma fábrica, né, hein, Alírio? Imagina, cara, mudar um monstro desse. É uma tarefa de titã, né, cara? Sim. E aí... Mas fantástico. E aí vocês vão manter a planta antiga eventualmente como logística, algo assim ou não? Não, por enquanto que a gente pensa da planta antiga, como os terrenos são da Sampel, a gente pensa em alugar eles. Tá. E se precisar em um dia eventualmente, Vender, né? Muito legal, cara. É uma empresa, é uma joia do Brasil, né? Porque num momento onde tem tanta peça importada, né? O metal borracha, ele é uma peça que a gente tem visto alguma importação, mas não com uma velocidade muito grande. Principalmente essa linha de coxins hidráulicos, tem algumas empresas importando, mas foi muito bom para a gente ver a indústria brasileira respondendo rápido e lançando produtos com qualidade top. A Sampel, né? Vamos falar da Mobesani também, que é outra, claro, é uma competidora também que honram a indústria brasileira em itens de uma sofisticação que antigamente você falava, porra, será que vai dar para fazer? Quando lançaram esses carros lá atrás, esses coxins hidráulicos, a gente chegou a questionar algumas vezes, né? Falou, pô, quem vai lançar isso aí? Porque é uma complexidade de produção completamente diferente.
né? Esses coxins desses carros modernos, você vê o desenvolvimento, imagina o quanto gasta de ferramental e de tecnologia, né? E tempo para fazer uma peça dessa. Hoje, inclusive, lá na fábrica, a gente tem um setor que é só de injeção de fluido hidráulico, que são para todas essas peças hidráulicas, né? E deve ter algum tipo de teste, né, para lançar, porque essas peças podem sim. ter vazamento se não estiverem bem construídas, né? Sim, a gente tem o nosso laboratório de teste lá dentro da fábrica, né? Que a gente compra a peça original, aí nós fazemos todas as curvas, colocamos na máquina para ver quantas horas elas rodam, numa simulação de um carro, né? E aí depois de a gente ter feito todo o desenvolvimento, projeto, molde, depois da nossa peça estar pronta, a gente testa também, testa ali, testa no carro, e aí a gente vê quando. Quer dizer, o índice de devolução de problema é praticamente zero, né? Sim, hoje nossa garantia é muito baixa, inclusive a gente dá 12 meses de garantia. Uhum. Então, a nossa peça, a gente prioriza bastante nisso, que é a qualidade da peça, né? A gente tem um setor de qualidade lá que fica especificando todas as peças. Então, a nossa prioridade é a qualidade mesmo da peça. Maravilha, maravilha. E aí, Nasser, perguntar para você essa, né? Que o seu garotão, né? A gente tem visto uma quantidade enorme, né, de distribuidores lançando marca própria. E eu não vejo a Sampel fornecendo. A Sampel é a marca dela, é sempre Sampel, né? Sim. Eu não vejo vocês fornecendo para esse pessoal que está embalando, né? Para os distribuidores que estão embalando marca, que estão lançando marca própria. É um movimento enorme de um tempo para cá, você deve estar percebendo, né, Alírio? Sim. Eu falo isso bastante também com a Mobenzani, e a Simone não é favorável também, ela não atende esse pessoal porque ela quer a marca dela na ponta. Sampel é a mesma coisa, né? Mesmo pensamento, né? Acho que a empresa, ela investe tanto, né? Ela se dedica tanto para formar essa imagem, essa formar marca, essa né? imagem, a marca, né? E muitas vezes você embalar ali numa situação, uma que muitas vezes questão de custo. Você não consegue colocar um preço para que essa marca própria do teu cliente vá competir na ponta com a marca Sampel, né? Você não tem tanta margem assim, né? Não, Imagino eu. Ainda mais hoje em dia, né? As margens todas apertadas. Uhum. Então, realmente tem o mesmo pensamento. Eu acho que é por aí mesmo, né? Não critico, eu acho que é um movimento que, dependendo do estágio, do grau, da empresa, assim, como ela está posicionada e tal. Então, nós temos algumas variáveis lá. Por exemplo, a gente quer manter a nossa marca, quer expandir e fixar cada vez mais, né? Então, a gente faz um trabalho voltado para isso, né, Nasser? Então, a gente quer manter isso daí. Outra questão questão de custo, que não rola, né? E até esqueci qual era o terceiro agora, mas assim... mas eu acho que é preservação da marca na ponta. Preservação da marca na ponta. Eu acho que esse é o ponto fundamental aí. E é isso. Mas é uma tendência de marca própria. Eu estou nesse negócio, a GB tem 45 anos recém-completado agora. Aliás, parabéns. Obrigado. 45 anos. Obrigado. Então a gente tem uma experiência bastante grande aí, e a gente tá vendo de algum tempo para cá, de um tempo recente para cá, um crescimento em marcas próprias muito grande. Sempre houve esse movimento, você Brasil vê inteiro. algumas empresas que já se tornaram referência nisso, né? O caso da Comolate, que lançou lá, como é que chama? Automix, que já é uma realidade, tem 20 e poucos anos, é uma empresa completamente à parte do grupo lá. É uma empresa que já ganhou representatividade e assim, ela meio que inaugurou esse modelo, né, de marca própria, fizeram um trabalho fantástico e, como você falou, eu assino embaixo, a gente tem que respeitar. Né? Mas de algum tempo para cá é todo mundo, inclusive distribuidores menores, que não tem um poder tão grande assim. E aí vem aquela grande situação, né, Lírio? Os caras começam com a indústria nacional, começam a embalar com o produto da indústria nacional, então logo eles ganhem a escala, eles partem para importação. Exato. E nada assegura que aquela marca do distribuidor, que, vamos dizer, se caso você estivesse fornecendo na marca Sampel, nada garante que aquela marca do distribuidor fosse sempre fornecida pela Sampel.
Porque Sim, em algum sem momento, dúvida. em algum momento ele pode importar. Claro. Então ele vai trazer o produto e não necessariamente a Sampel que está dentro daquela embalagem, né? Ele está fortalecendo a marca A dele. marca dele, claro. E ali depois ele vai buscar o caminho que melhor faça ali para ele. E outra, né? A gente estava falando de indústria, né? Acho que as indústrias, as boas indústrias, o Brasil, né, cara? Eu acho que a gente tem que fortalecer a indústria nacional, né? A gente poderia ter mais apoio governamental com relação a isso, mais do que, né? E fortalecer. Então, assim, até mesmo na questão de, realmente, eu falo, em alguns momentos você direcionar um foco para uma importação ali momentaneamente ou um produto. Eu não critico, claro, né? Eu acho que você tem outros países, outras empresas que possam ser boas também no que fazem, né? Mas, pô, acho que a gente tem que manter nosso parque industrial, Claro, tem que fortalecer ele. Se não acontece o que aconteceu, vai de outra forma. A gente sabe que não se compara um país com outro, mas na Argentina aconteceu isso. A indústria praticamente morreu lá. São poucas as indústrias que permaneceram agora, né, com essa mudança de governo, eles estão tentando atrair. Espero que eles consigam, né, que são os nossos irmãos aí, mas durante um longo tempo os caras mataram a indústria nacional e o Brasil está acontecendo. Já aconteceu em vários segmentos. Em vários segmentos, inclusive do nosso setor. Né? Nosso setor. Então, um exemplo claro, todo mundo conhece, uma empresa que a gente admira demais e você conhece, a Grazimetal. Pô, a Grazimetal é uma indústria raiz, né, nacional, brasileira, 100%. O Luiz tem aquele jeito dele, né, tradicional, mantenedor, um cara super honrado e... a linha dele foi muito atacada por importadores, né? Então, hoje você tem grandes empresas e bons produtos que os caras começaram a desenvolver, grande maioria do portfólio da Grazimetal, e importar. E o Luiz já esteve aqui, inclusive tem um episódio, para quem quiser, tem um episódio do Luiz, vou verificar. onde ele fala disso. E ele é um industrial raiz, assim como vocês, né? O cara é brasileiro mesmo. E ele luta muito contra essa situação e é difícil de ganhar, porque são muitos importadores, não é um. Né? E os caras já, alguns deles já, a gente pode falar aqui, né? Por exemplo, a Perfect, que já é uma marca tradicionalíssima, ela já venceu aquela barreira da apresentação, da dúvida. Produto de altíssima qualidade, com puta desenvolvimento, uma empresa que não para de crescer também. E aí o que acontece? Os preços que eles conseguem praticar na ponta é muito menor do que o Luiz tem para produzir aqui. Embora, veja, ele continua mantendo aquele padrão de qualidade dele, tem muito produto da Grazimetal, que dá um exemplo, né, que ele mesmo falou aqui, por exemplo, do Quid. A bandeja que ele faz do Quid, a original dá muito problema, é um carro usado muito em locadora, é um carro usado para bater no dia a dia, né? E a bandeja que ele faz para o carro tem um reforço que é melhor que o original. É melhor do que o original. Acredito. É aquele jeitão do Luiz, o cara adora isso, né? Sim. E ele continua mantendo aquele parque todo carro que lança, ele já compra bandeja, já sai desenvolvendo. Faz. Investimento absurdo, né? Ficou imobilizado absurdo de ferramental na fábrica. Mas são todas essas questões que a gente tem que, como você falou, né, priorizar e dar atenção para a indústria nacional. Para não minguar o nosso parque e lá na frente a gente tem um problema de ficar uma empresa dependente de importação. De importação, né? Como você falou, né? No nosso mercado, hoje realmente, vários itens, vamos dizer assim, que antes eram largamente produzidos aqui, hoje não é mais, né? Então você perde, sucateia a fábrica, o pessoal não melhora, né? Não compra maquinário. É tão bonito você ver as fábricas receber máquinas novas, modernas, crescendo tecnologicamente, empregando mais, né? E cada vez mais fazendo um produto realmente de qualidade, melhor, atendendo o mercado bem. Isso é legal, isso é bom, né? Você tem o fast food do mercado, que é você trazer um produto já pronto lá de fora, um preço bem mais competitivo e encharcar o mercado
beleza, mas realmente você tem o outro lado, né? E outra, importação, hoje está legal. Você não deve ter grandes mudanças, mas você não sabe como é que vai ser daqui 5 anos, Você 10 depende anos. de câmbio, você depende Depende de do câmbio. governo acordar um dia e fazer uma sobretaxação. E pode acontecer tanta coisa, né? Pode acontecer Ainda coisa, mais né? com o governo que a gente tem, né? Que, de uma hora para outra muda aí alguma política e, pau, estala o dedo, fala, o imposto de importação que é esse, deixa de ser, agora é tanto. E aqui no Brasil ainda nós temos essas variáveis, né, dos benefícios tributários, essa guerra fiscal entre os estados. Então, quem importa hoje, se tiver uma política muito boa, um acompanhamento contábil, tributário, o país oferece algumas situações que são situações particulares, né, de alguns estados que oferecem os benefícios e acaba tirando a indústria, por exemplo, aqui do Sudeste. Exato. Tem muita empresa que sai daqui por conta de benefício tributário, especialmente os importadores, né? Especialmente os importadores. Os caras estão indo para outro lado. Você vai lá para, por exemplo, para Itajaí, lá, Sim. aquilo cresceu. Cresceu Um absurdo. Espírito Santo, é uma coisa... E cada vez que eu vou, eu me surpreendo. Vocês que viajam bastante devem notar isso claramente. Claramente. Né? Itajaí, você passa da rodovia, você já enxerga ali no próximo ao porto, né? Aquele monte de galpões. Você vê até algumas empresas conhecidas do nosso mercado. Espírito Santo, nem se fale, né? Todos os distribuidores estão lá também, claro, por conta de situação tributária, benefício tributário. O benefício está aí, né? O pessoal tem que ir se movimentando para... Claro. E chega a reforma agora, né? Vai começar, acho que já vai começar agora. Implantar de pouquinho. Começa, demora alguns anos, né? Mas vai mexer um pouco com a estrutura. Ainda bem que eles vão fazer a coisa em degraus, né? Para dar tempo do mercado se acomodar. Porque se você lê o que vem na reforma tributária como um todo, assusta, porque vai mudar muito a estrutura, né? Então, como eles vão começar aos poucos, espero que dê para o mercado se adaptar de maneira tranquila. Sim, eu acho que vai dar tempo, né? Vai ter algumas porradas aí de alteração, né? Muito, mas como você falou, em degraus, eu acho que o pessoal vai se habituar. Tudo que vier para melhorar, facilitar, principalmente facilitar a questão aí, são muitos tributos, muitos impostos, gera uma complexidade, né, no trabalho, se perde de tempo, né? E você pode muitas vezes cometer, sem querer, algum erro, isso vira um passivo lá na frente, absurdo, e tantas empresas complicadas aí, né? Então a gente torce porque realmente venha facilitar, melhorar para o futuro, né? Para o futuro, né? Para poder se trabalhar com mais tranquilidade, né? E é isso, né? Eu acho que, não entrando muito no lado governamental aí, mas essa questão de tributos e impostos, eu acho que passou da hora. Eu tenho uma esperança de que vai melhorar. Eu também. A gente tem que ser otimista. Tem que ser otimista, sempre. Alguém tem que acreditar, né? Exato. Alguém tem que acreditar. Mas vamos torcer que vai melhorar, vamos torcer que venha um outro governo aí, pega esse gancho, melhora mais ainda, dá um tapa ali. E o nosso mercado ele tem sido favorecido, né, o Alírio? A gente vem... Toda a situação de crise, ela diminui. Por exemplo, nesse momento, né, as indústrias montadoras nunca mais venderam os volumes que eram vendidos em 2011, 12, 13, por exemplo, né, que foram os recordes de venda de carro, né? Então, hoje, as montadoras lutam, né, e tem muita montadora hoje que está importando o carro pronto, etc., mas a verdade é que os níveis de venda de carro 0 quilômetro nunca mais foram aqueles que eram lá atrás. E isso acaba, de certa forma, favorecendo o nosso mercado, porque a idade média do carro brasileiro ela vem aumentando, né? Então, hoje está em 11 para 12 anos aí, e em 2013, quando estava aquele boom de venda de carro zero, vinha caindo a idade média.
Para nós, isso é favorável. A gente sabe que o carro mais usado, né, quem não compra um carro novo, ele vai olhar melhor para a manutenção do seu carro usado. Isso favorece o aftermarket, né? E sem contar que, né, todos os problemas que nós temos de transporte público e favorece o nosso setor, e nós estamos num momento bastante aquecido, com tudo que o país vive uma crise, e isso a gente tem que fazer valer. Agora, é muita gente, né, Alírio e Nasser, de olho no nosso mercado, né? Então, com esse fechamento de portas agora, que o Trump causou lá sobretaxando produto chinês, você deve ter visto na Automec, né? Vocês devem ter percebido o que tinha de chinês buscando negócio aqui, para montar joint venture. Tenho certeza que vocês estão sendo procurados. A indústria brasileira tem sido assediada nesse sentido, porque como os caras vêm para cá, eles não têm o poder de marca, eles não têm o poder de distribuição, do conhecimento da distribuição num país de dimensões territoriais como o Brasil. Eles procuram fazer ou joint venture, ou achar algum player local para comprar e etc. E eu, assim, a minha percepção, principalmente nessa Automec, eu percebi muito isso, é que esse pessoal que perdeu o mercado, perdeu share nos Estados Unidos, eles vão ter que buscar, eles não vão diminuir o poder fabril dele, eles nem podem, porque aí bagunça a estrutura e os caras são, o chinês, as indústrias chinesas são feitas para baixar preço no volume. Se você for importar da China quantidade pequena, não tem negócio, você sabe disso. O preço não vai ser tão competitivo assim. Agora, no volume, os caras são bons e nós sabemos disso. Então, com esse número de montadoras chinesas entrando aqui, os fabricantes de autopeças, sem nenhuma dúvida, virão para cá, estão vindo já. Já estão vindo. Né? Já estão vindo, e com sede, e propondo, comprando um, joint venture com o outro. E eu acho que nós do aftermarket, nós temos que estar bastante ligados nisso aí e pensar, a gente sempre fala aqui no podcast, Alírio, num espírito de comunidade. Né? Então, eu acho muito bacana, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de vocês como o Benzani. Toda a vida que eu falo com a Simone, com o seu Amir, com a Suzane, enfim, com o Júnior, com ele, com todo mundo de lá, eles têm uma admiração e respeito por você muito grande, porque os problemas são comuns. Eu percebo que com vocês é a mesma coisa. Sem dúvida. Nós tínhamos que estar um pouco mais unidos. Sim. Né? Fabricantes, distribuidores, mesmo os varejos, seja através das associações ou não, porque o nosso grande concorrente pode não estar entre nós, que já compomos o ecossistema. Já pensou? Ele pode estar chegando aí, né? Então a gente vê esse movimento hoje grande das montadoras de olho no aftermarket. Vocês estão acompanhando isso, né? Você pega uma Stellantis, comprou um grande distribuidor e comprou toda a rede de centros automotivos dele também e lançou sua marca própria de produto. Exato. Né? Veja, alguma coisa de errado nisso? Não, ele fez o que o mercado permite. Precisa ver se eles vão conseguir operar isso. Mas a verdade é que a montadora já mostrou que ela quer vir para o aftermarket, uma vez que está difícil de vender carro novo. E eles sabem o tamanho do aftermarket, eles querem participar. Né? E eu acho que é aí que o nosso setor tem que estar mais unido, não para contrapor, mas para oferecer um trabalho de qualidade para que também esses players gigantes que tem por aí tenham dificuldade para entrar. Eles não podem entrar e achar o mercado aberto. Nós sabemos que 80% da frota é mantida pelo aftermarket. Né? E isso é um volume que interessa para qualquer montadora. Mas aí cada um da sua forma. Então a Stellantis aqui mostrou mais um plano aí de comprar distribuidor, de comprar rede de assistência técnica, de lançar marca própria. Né? Precisa ver se o mercado vai assimilar isso aí. A GM já tinha a marca Cedelco, Ford Motorcraft. A Ford Motorcraft. Então tem todo esse movimento das montadoras em prol de ganhar mercado. Isso sim é uma ameaça. Então, assim, eu acho que a união que tem que ter de nós todos, de todos os elos da cadeia, né, ela deveria ser maior do que é. Eu posso falar como distribuidor. Os distribuidores não têm uma união
né, o varejo mesmo, você vê um enxerga o outro como concorrente. Eu, sinceramente, enxergo que a gente faz parte de uma comunidade e que a gente tem que compartilhar conhecimento. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, com toda a modéstia, a gente está criando conteúdo para o ouvinte nosso, que é a grande maioria é varejo, mas também tem distribuidor, também tem reparador, tem de tudo, ouvinte industrial, tem de tudo. Mas levar conhecimento para o mercado pensar nesse sentido. Então, o que eu quero dizer aqui, né, com toda a humildade, eu se tenho uma loja de varejo hoje, olhando todo esse movimento que está acontecendo aí, eu ia escolher os meus parceiros nacionais ou até os importadores do aftermarket. Sim. Existem algumas empresas que se tornaram realidade já esse negócio de importação. Vou dar um exemplo, você falou de Itajaí, a Vega, que é nosso fornecedor. Sim. Os caras são importadores violentíssimos, ganharam market share absurdo, fazem um trabalho fantástico. A Vega passou a ser uma marca, embora argentina, chegou é uma marca brasileira. Faz um bom trabalho, né? Ganhando top of mind em tudo que é pesquisa. Sim. Fantástico. Os caras fazem um trabalho. Dá um abraço pro César. Opa, um abraço pro César, pro Christian, né? Pro Christian. Eles são nossos fornecedores, inclusive, o César já gravou um podcast aqui com a gente. O Christian não pôde vir na época. O Christian tá vindo essa semana aqui. Nós vamos ter um episódio com o Christian. Você que nos ouve aí, se quiser conhecer a história da Vega, é um cara bastante... vou falar de novo, embora argentino, ele não conseguia nem falar Vega direito, ele falava Bega. Bega. Filtro agora é Bega. Inclusive, Beran, ele vai trazer a filha dele. Ele vai trazer a filha junto. Que também é a próxima geração. E já é a terceira geração. Porque o o Christian já é a segunda geração, né? Então já está vindo a terceira geração, a filha dele jovem. Legal, que bom. Né? Vai virar com ele, que é uma das filhas dele que topou a parte comercial junto com ele. Que legal. Mas você vê, é um trabalho fantástico que os caras fizeram, sim, né? sim. E consolidar a marca. Voltando, você que é varejo que nos ouve, quando você compra um produto original ou uma marca dessas montadoras que estão entrando no mercado, você não pode esquecer que essa quebra de cadeia que eles estão proporcionando, tá? Então, falando abertamente, eles têm a marca B pro alto. Sim. Eles querem vender essa marca para você, varejo, mas não esqueça que a política dos caras é furar a cadeia inteira. Eles compraram a DPK, eles compraram a Rede de Pascoal e eles criaram a marca própria deles lá na frente e é claro que eles vão ter que crescer com isso em escala. Então, eles vão montar vários centros automotivos, imagino eu, de Pascoal, dando continuidade a essa marca que é tão conhecida aí do mercado, né? E a distribuidora deles vai fazer toda a logística para fornecer o negócio deles. Quer dizer, vai fornecer as lojas da De Pascoal, né? Vai fornecer o ponto de venda. Ele vai furar a cadeia inteira. O negócio dele, ok. Dizendo-lhe, não que eu seja quem sou eu para falar que isso está errado. O problema é você, varejo, entender que isso pode ser um problema grande no futuro. Então, quem compra a marca desse pessoal, quem compra o produto deles, tem que saber que eles não fabricam nada, que eles embalam tudo e eles querem usar a força de venda da distribuição para que você compre aí na tua loja, né? Eu, se fosse varejo, sinceramente, na minha loja eu não compraria, né? Não é uma recomendação, é uma opinião minha. Porque, porra, a Cedelco, legal, uma marca já instituída, a gente sabe disso, mas a GM também está pipocando os centros automotivos dela por aí, ainda é um embrião, ainda não é um projeto grande, mas o que não falta para o pessoal da montadora é grana para impulsionar isso aí e pipocar centenas de lojas deles, né? Então, é assim, é uma situação, uma transformação de mercado, como nós falávamos antes de gravar, né, Lírio? Que se a gente não tiver ligado, Nasser, o mundo vai se transformando e a gente fica fora. Vai ficando para trás. Né? A gente vai ficando para trás. A gente tem que estar ligado e a gente sabe, né? Vocês estão viajando bastante, você que é jovem vê, você visita varejo também, né? Não só distribuidor. Sim. Vocês veem, assim, grandes redes de varejo crescendo muito, né? E você vê o médio varejo, o pequeno varejo, muitas vezes sendo pressionado ou por essas grandes redes de varejo, né, ou por movimentos como esse, né, que monta uma empresa forte dessa aí do lado dele,
vai tomar a market share dele naquela região. Então, o varejo que não tiver ligado e não partir para se atualizar no sentido de vender na internet, tem que vender no Mercado Livre. Tem que participar. Tem que participar, mas é mais um difícil canal de vender, venda, né? a margem é pequena, é verdade. É verdade. Hoje você vai lá no Mercado Sem dúvida. Livre, que para você vender, você vai ter que competir com aquele preço que está sendo dito ali. Para escalar, para vender. Mas por outro lado, você vai girar a tua cauda longa aí, a tua curva CDE, Exato. aquela peça que está parada lá no fundo da tua loja. Né? Você vai poder girar esse estoque que está parado. Sim, sim. Você vai poder participar hoje, as lojas que têm sucessão, né? Essa molecada que pensa com a cabeça totalmente Digital, diferente, né? é tudo Já digital. tá. A gente é analógico. Analógico, Né? é. Você está no meio do caminho, eu sou totalmente analógico. É isso. pô. Não, mas a gente percebe que a loja que não se atualiza, ela vai ficando para trás muito rápido. Cara, Isso aconteceu bastante com os catálogos, né? Antes era todos aqueles catálogos, aquelas 1000 Lembra? folhas. Lembra Você imagina? quando se gastava Meu naquilo? Deus do céu. Você tem catálogo ainda o impresso? último foi feito quando a Sampel completou 60 anos. 2021, né? 4 anos atrás, né? 2021. Foi Porque o antes era último. todo ano que edição fazia- especial, bonitão e tal. E não vai fazer de novo. Olha, tem tendência de fazer. Não sei se em algum momento possa vir a fazer uma edição especial, alguma coisa Porque, assim. por exemplo, mas você lançou quando? 2021, você falou? 2021. 2021. De lá pra cá não se fez mais. Já tá desatualizado pra cacete, né? Que teve vocês, muito imagina que vocês lançamento. lançaram de produto de lá pra cá. Sim. É, já mudou um monte de coisa. Não tem. A gente tem... E hoje estão os catálogos... Nós temos 2 catálogos. A gente tem o Ideia Tem o Ideia que consegue utilizar ele offline também, né? Uhum. E a gente tem o Busca na Rede, que é o nosso catálogo online. E Então, aí- o lojista que quiser consultar qualquer produto da Sampel, Cara, olha, tem quantos acessos por dia? Ixi, tem É muito. absurdo, assim, a ignorância. Porque a gente consegue fazer a busca por placa também, né? Dudu, Você coloca a placa lá, já sai. vocês do- têm parceria lá com o Fraga? Não, ainda Não? não. Ainda não. Fraga... Na verdade, eles têm um colega de profissão lá interno, né? Ele É tá o lá ainda? Ricardo, Ricardo tá lá sobrinho, ainda? é. E o Ah, Ricardo, que legal. ele é o responsável por essa parte aí. Sim, Desde a época que a gente se conhece lá Sim, de trás. 2000. E esse web na rede é dele, não é isso? É, o Busca na Rede. Busca é na dele. rede é dele. sim. É uma plataforma similar ao Busca Tá, Placa. entendi. É. E aí fez todas, naquela época, né, ele comprou, fez todas as APIs ali, né, para Sim, poder sim. buscar. Funciona, e não só isso, né, além de buscar pelo carro, pelos dados do carro, e trazer e buscar similaridade com o nosso produto, teve que fazer uma série de filtros, Sim. né, porque nosso produto você tem ali a aplicação, tem quebra na metade do ano, você tem tipo de produto um pouquinho diferente, então tem que fazer. Ele fez e vem fazendo, né? Então é bem legal, é bem assertivo, assim, quando você joga lá a placa, vem. Você não vamos fazer- minimiza absurdamente o absurdamente, erro, a possibilidade de venda no uma produto malha errado, de, né? de filtros que foi fazendo, né? Mas não vamos fazer propaganda pro Ricardo, não, que ele não tá tô- aqui. É melhor. Porra, no galho dele. Eu nem sabia que era dele. É uma plataforma de inteligência que já Nós vem temos aqui no existindo há um nosso site, Nasser, uma parceria com o Fraga. com o Fraga. Que é muito bom também. Muito. Fraga É amigo nosso, super inteligência, tradicional. hoje de É. mercado. Eu acho que é o principal, cara. né? É o principal. E aí a gente tem uma parceria com ele, onde o nosso cliente ele pode entrar no nosso site, ele vai lá e faz. Eu acho que deve ser muito parecido, imagino, é né? similar. 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 Igual. E isso mitiga erro, porque Mitiga o erro. grande problema da loja que vende na internet é o retorno da peça, né? Exato. Isso dá um BO, porque é custo que vai, custo que vem, a peça normalmente volta com a embalagem danificada, então isso é uma dor grande, né, do varejo que vende na Quanto mais você internet. puder minimizar isso, né? E também, pô, não tem como, né? Hoje, com a diversidade de carro, diversidade de peça, diversidade de aplicações, Não tem como. não tem como se você fazer. Antigamente, 20 anos atrás, Porra. menos carros, Sim, menos aplicações diferentes, né? Tudo. É que Mas no mercado e- de moto hoje, né, que você coloca lá quase 80% Honda, né? Pois é. Põe tudo lá. Não, hoje o negócio está bem... Não, e outra, né? A gente fala aqui, Nasser, nós estamos falando aqui de metal borracha, para suspensão.
Mas o mercado, você pega a parte elétrica, você pega outros tipos de produtos, de motores principalmente, imagina isso, a diversidade que tem isso, né? Então, assim, isso é uma mudança que começou a acontecer já faz um bom tempo, e ela vem se aprimorando, e realmente hoje 100% é no aplicativo do celular, é na tela do computador, mas mais no celular mesmo, a facilidade que tem é absurda, né? E você vê a foto da peça ali, mitiga erro. E não dá para acreditar, né, que ainda existem lojas que trabalham... Um catálogo? Porra. Tem. Não, para catálogo impresso, aqueles baby boomer tipo eu que estão lá atrás e que não se modernizaram, o cara acaba perdendo muita oportunidade. Perde né? oportunidade, perde tempo. Né? Velocidade, perde tudo, né? Nas feiras que a gente faz, inclusive, ainda tem gente que pergunta se a gente Cadê faz o catálogo? Porque era famoso impresso. o catálogo da Sampel, era famoso. Mas você imagina, você falou, você faz um catálogo hoje, não é barato para fazer, né? Daqui 3 meses tem um lançamento, já ficou antigo. Já ficou antigo. Antigamente nós tínhamos catálogos com aspiral. Lembra que a gente, Lembra? A gente pegava o lançamento que você mandava, você desenroscava, colocava o lançamento. Isso é bem antigamente. Os anos 90, até o comecinho dos anos 2000. Só que, cara, eram os mesmos carros. Sim. Pouca alteração, pouca diferença. Quem ganhava muito com isso era a gráfica, né? Nossa. A gráfica, o desenvolvedor. As agências de Jorge Meu, ganhou dinheiro pra cacete. Olha, eu posso dizer assim para vocês, no mercado de metal borracha, eu atendi Mobenzani, eu atendi Sampel e o Gildo da Borflex. O que eu mais gostava era de atender o Gildo. Porque toda vez que ele ia pescar, ele trazia um peixe para mim. Geralmente era pacu. Eu tô falando sério mesmo. E a gente fazia, eu não sei se vocês lembram a forma com que ele se comunicava. Ele fazia questão de todo o catálogo dele, ou anúncio em mídias, e ao invés de ele falar do produto, era o peixe. É verdade. Ele trazia todas as A informações origem do peixe. E a gente tinha que pesquisar. E não tinha naquela época essa tecnologia toda de hoje, né? E tinha que buscar onde. Você pesquisava? Pô, rapaz, é uma dor de cabeça. Entendido, então, hein? Por isso que eu falei do pacu. Mas dentre essa diversidade, né? Enquanto agência de comunicação, eu tive a oportunidade de trabalhar com as 3. Claro que chegando já aos finalmente aqui do nosso tempo. Já deu uma hora? Já deu uma hora já, e a gente precisa chegar aqui na nossa conclusão. A Sampel, pelo menos lembro muito assim do período que eu circulava por lá, não só o grau de importância, como toda aquela... Existia um DNA, né, de toda a produção, de toda a preocupação, investimento em maquinários, e para a época, há 10 anos atrás, eu não vou dizer hoje, né, que até hoje eu não estou mais com ninguém de metal borracha, mas era uma das principais em relação à tecnologia no Parque Fabril. Eu lembro que era um monstro, né, o que se tinha de equipamento, investimento e a forma de cuidado que se tinha em desenvolvimento de cada produto, né? Então, das 3, assim, eu não vou fazer menção a mais nem para uma nem para outra, mas do que eu me lembro assim de todo o trabalho que se tinha, Sampel sempre foi uma marca muito referência. Sem dúvida, a gente tem sempre uma estima pela marca, embora a gente hoje seja Mobenzani, que é outra empresa que surpreende a gente. Empresa fantástica. E de gente boa, né? De gente boa. E tão brasileira. Isso que eu ia falar, são empresas nacionais. Muito. Que tiveram a sua história, Claro. que cresceram, que batalharam, que se tornar uma grande empresa. E né? contribui para o aftermarket. E contribui para o forte. aftermarket. Isso, forte. isso aí. Acho É que isso aí. aí. E, Beran, tem uma peculiaridade aqui. A Sampel tem até hoje uma funcionária minha lá. Uma só não, né? Eu acho que... Não, hoje eu acho que é só uma. A Dani, a Daniela. Na época que nós fazíamos o trabalho de trade, marketing, comunicação, dentro de algumas questões lá, aí quando a Sampel
eu acho que a gente tinha o Clube de Autopeças, depois um trabalho direto, né, tinha com um Clube vocês. de Autopeças e tinha mais um trabalho direto. Direto, Exato. E aí, um belo dia eu cheguei e falei assim, Alírio, essa aqui é uma das melhores que a gente tem. Aí o Alírio falou, me dá. E ficou até hoje. A Dani era coordenadora, Coordenadora. supervisora. Sim, né? sim, supervisora. Tinha uma equipe, ela fazia São Paulo, né? A gente começou a expandir. Acho que eu me lembro dela. É uma moreninha de cabelo de molinha, assim, super A Dani gente boa. hoje, ela é supervisora. Supervisora. Ela é supervisora, ela cuida de uma região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Olha interior só, de que São bacana. Paulo. Não, ela faz um excelente trabalho. Competente, Ela tá simpática. Sim, ela está conosco há 12 anos. É isso Se aí. não me engano, foi em 2013 É essa a média. que ela veio pra gente. É isso aí, Trabalhar com a gente. É isso aí. Legal. E é isso, Beran. Deixando então esse momento aqui como um agradecimento especial a Sampel, ao Nasser, ao amigo Alírio, que de tantas aí, né, a gente tem um carinho muito especial pela marca, pela empresa e por vocês também. A porta sempre vai estar aberta, né, para que em momentos futuros a gente possa estar falando a respeito de lançamentos e produtos. Fiquem à vontade. E aqui é a casa de vocês sempre, Alírio e Nasser. Obrigado, Beran. E torcendo muito, né, para que tudo aconteça do melhor aí nessa nova empreitada da terceira geração que está se aproximando, que faz parte de todo esse crescimento de mercado. O Alírio, um abraço, o Nasser, um abraço. Obrigado pela presença de vocês aqui e terem atendido o nosso convite. E tem alguma pergunta, Alírio ou Nasser, que eu não tenha feito, vocês gostariam de responder? Algum recado que vocês queiram deixar para o público? Tem alguma... não estava combinado, um olhou para o outro, né? Não, na verdade, acho que a gente foi bem bacana, bem gostoso o bate-papo. Acho que a gente pôde se expressar aqui o que a gente gostaria, de uma maneira bem tranquila. A gente tem um carinho muito especial por vocês. Obrigado. Tantos anos aí, né, de conhecimento, convivência, a gente quer deixar... A gente vem até comentando, né? Pô, que bacana, a gente ficou muito contente de receber o convite, né? A gente acompanha o podcast de vocês e falou, puxa, a gente não está fornecendo nesse momento, né? E aí a gente recebe o convite, puxa, a gente ficou muito feliz. É um bate-papo legal, tranquilo, moderno, fala de coisas atuais, fala do mercado e dá esse espaço, essa liberdade de a gente poder estar passando um pouquinho também, né? Então é isso, queria agradecer demais vocês, o Beirão. Obrigado, que é isso. Parabéns Foi um mais uma vez prazer. pelos 45 anos da GB. E vocês pelos 64. 64. Obrigado, Parabéns ao obrigado pelo Jorge convite. também, grande amigo. Isso aí. Vocês são grandes amigos. Legal, a gente obrigado. quer agradecer. Obrigado. E você aí que nos ouve, se fez sentido para você, compartilha aí com a tua rede de contatos. Né? Acho bacana você se inscrever no nosso canal de YouTube, porque a gente tem um monte de gente que assiste a gente e acaba não se inscrevendo no canal. Tem que escrever, tem que apertar o sininho. lá. Isso aí. Tá. Isso aí. Por favor, então, Alírio, nos ajude. Deixa o recado, então, Alírio. Siga-nos, compartilhe. Siga-nos, compartilhe. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o sininho marcado. Deixa o sininho marcado. E no Instagram, você vai lá e dá no Instagram, Não, no Instagram desculpa, não, no Spotify. Você vai lá no Spotify, aí tem os 3 pontinhos, você vai lá, pumba, e você avalia o episódio, que você pode dar de 1 até 5 estrelas. Se você der 5 estrelas, a gente fica muito feliz e também a gente não aceita outra nota. Tem que ser Tem que ser A gente é bem cinco. democrático. A gente... É isso aí. Legal, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês e você também que nos ouve. Legal, já a gente volta com outro episódio. Na semana que vem a gente vem com o próximo aí. Espero que tenha sido útil e tenha feito sentido aí para você. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, gente.